do quadro de distribuição no demonstrativo do vídeo, onde poderemos ver os principais componentes. O primeiro componente é o quadro em si. A escolha do quadro a ser instalado, ser embutido, se sobrepor é crucial. Nesse caso aqui é 24 disjuntores, incluindo com seus barramentos neutro, como está na foto, barramento de neutro e barramento de terra, para poder facilitar a instalação. O barramento de cor azul, neutro, e o outro barramento terra. Na descrição está os trilhos de instalação, responsável para colocar os disjuntores e suas devidas proteções. O primeiro componente é o DPS, para ser colocado no trilho. O segundo é o IDR, que fará a proteção de fuga de corrente do circuito. Esses dois componentes são cruciais de acordo com a norma. Esses são os componentes: 3 DPS e 1 IDR, que devem ser colocados um do lado do outro, para facilitar a organização do quadro e menos fio no circuito. Para facilitar, existem duas formas: barramentos de interligação ou até mesmo fio jampeado. Nesse caso aqui, é muito mais fácil você usar o barramento, que pode ser adquirido. Esse barramento aqui é para 80 amperes, até 80 amperes. Nota-se que o DPS deve ser para circuito 220 quando for trifásico, e quando for 127, um DPS de 127 nunca deve ser instalado irregularmente para evitar danos ao componente. É necessário fazer um jump na parte de baixo. Nesse caso aqui, o barramento faz isso. No IDR, à esquerda, nós temos a entrada do neutro, nesse fabricante, e dos dois outros polos, fase. Então, nós temos um três bornes. Borne é onde se coloca o fio. Então aqui nós temos 3 bornes para ser encaixado e apertado o fio. Azul. E aqui embaixo na saída
tem o DPS, o IDR e embaixo a mesma coisa. No caso do IDR, saída do neutro, saída da fase, segunda fase. Precisamos então ligar o barramento neutro, que fica o barramento azul. Você precisa pegar um fio e colocar no barramento. No caso aqui, a cor é azul. A saída do neutro até o barramento. Nesse caso aqui foi colocado, por questão de segurança, 2 cabos de 4 milímetros. Poderia ser um de 6 milímetros. Ao lado é o barramento terra, que precisa estar ligado na parte de baixo do DPS, como está na foto. O DPS até o barramento do terra, que deve ser colocado o fio, como está na foto. E outra informação, que você também precisa fazer uma interligação de entrada do DPS e do IDR, ou seja, fazendo uma ponte das entradas do DPS para o IDR. Agora precisamos interligar os fios respectivos. Interligar a saída do IDR do borne 3 ao borne 3 de entrada da alimentação do disjuntor. Como no esquema, ele sai embaixo e entra em cima do disjuntor. Primeira fase. No caso aqui, a fase preta. E agora precisamos interligar o fio vermelho saindo do IDR e entrando na parte de cima do disjuntor, segundo borne. Interligar a saída do IDR ao borne 2 de entrada de alimentação do disjuntor. Sai do IDR e entra no disjuntor, sempre na parte de cima. Vale ressaltar a importância de uma organização do quadro, para que os fios fiquem o mais compacto possível, mas também que não fique muito esticado. Eles precisam estar nem largo e nem muito esticado. Agora precisamos colocar os disjuntores que ainda não estão e não estão com fio no trilho. A parte de baixo há uma alavanca que você puxa e encaixa ele, como está na foto. Você puxa essa alavanca e encaixa no trilho. Aqui no caso temos 2 disjuntores bifásico e 2 mono. Para facilitar, existe também o barramento. No caso aqui tem que ser um barramento bifásico, porque nós usaremos 2 fases. Lembrando que esse IDR é para 2 fases e um neutro. Esse barramento é importante, pois otimiza o seu quadro com menos cabo.
O mais importante numa organização do quadro é a ultimação e o barramento. A primeira opção é o barramento bifásico, ou seja, em dupla. Então, se vocês repararem, a parte de cima é um trajeto e a parte de baixo é outro trajeto. Quando você ligar, significa que você vai ter que o primeiro está ligado com o segundo, que está ligado no quinto. O segundo está ligado no quarto, que está ligado no sexto, fazendo uma dupla. Assim será instalado. Você encaixa. Então nós temos aqui 2 bifásicos e 2 mono. Esses dois primeiros serão responsáveis em receber os cabos de alimentação como está abaixo, interligar o barramento à saída 2 e 3 do disjuntor ao barramento. Então os dois, nesse caso, como ele é bifásico, os dois fios entram nos dois primeiros disjuntor que jogaram a tensão para o resto do circuito. Nesse caso aqui, em vez do barramento, foi usado fios. E esses fios que fazem uma ponte. Um fio vermelho e fio preto. Interligando diretamente ao disjuntor de entrada do quadro. Interligar os fios do borne 1 e 2 à ponte. Ou seja, será colocado os fios diretamente nos dois primeiros disjuntores, porque são bifásicos. Se fosse trifásico, precisaria de um barramento de 3 polos. Esses daqui são 2. Lógico, eu só vou poder alimentar bifásico. Repare que mesmo com os fios, o quadro está organizado. O mais importante é você organizar. Nesse caso aqui, foi feita a ponte. A ponte entre as fases, na opção 2. Interligar os disjuntores 1, 2 e 3 aos bornes em ponte. Essa ponte será responsável em energizar todos os meus disjuntores, seguindo o padrão da norma: fio vermelho, fase, fio preto, fase 2. Então eu preciso fazer uma ponte. E essa ponte será responsável em alimentar o meu circuito. Nesse caso aqui, bifásico. Lembrando que uma organização do quadro é essencial. Agora que já sabemos, já fizemos nossos componentes e energizamos, ele agora deve ser medido. Se eu pegar, encostar o multiteste, o meu aparelho, no neutro, com a fase vermelha, ou seja, a fase 1, eu encontrei 127. Agora, se eu medir o disjuntor bifásico, ele tem que dar 220 aproximadamente.
Logo, quando eu acionar os disjuntores, nesse caso aqui, eles estão desligados. Mas quando eu energizar, eu colocando os multitestes nas duas fases distintas, ou seja, diferentes, fazendo a diferença de potencial. Lembrando, para ter diferença de potencial, eu preciso de duas grandezas, ou seja, de tensões diferentes, como está nesse próximo exemplo. No outro disjuntor, eu estou fazendo a mesma medição. Fio vermelho, fio preto, formando 220. Logo, para mim poder ter 220, eu preciso de duas fases distintas, fases diferentes. Não pode ser a mesma fase, como está no exemplo. Se eu fazer uma medição nas duas, em a mesma fase vermelha, vai dar aproximadamente 0, alguma coisa. Nunca vai dar. Por quê? Porque não tem diferença de potencial. Você só tem fase, a mesma fase. Logo, não vai ter diferença de potencial, porque é o mesmo potencial, ou seja, é a mesma fase. No outro exemplo, a mesma coisa. Peguei a mesma fase em lugares distintos, mas continuou acontecendo o defeito. Lembrando, para ter 220 eu preciso de duas fases distintas. Agora, fazendo a mesma medida na fase preta, no fio preto do barramento, eu encontrei a mesma dificuldade, provando que para eu poder ter a tensão desejada de 220, eu preciso ter os bornes ou a saída do disjuntor distintas. E agora fazendo também no esbarramento monofásico. Exatamente. Deu também aproximadamente 0,555. Um número que não tem grandeza, porque não tem diferença de potencial. Mas isso não impede de você levar um choque. Agora faremos uma outra simulação, que há muita confusão. Se eu fazer uma medição do terra para o neutro, para os dois barramentos, ele vai se aproximar em 0. E exatamente acontece se eu pegar e instalar alguma coisa no barramento do neutro 2 vezes. Não vai acontecer nada, pois eu preciso novamente de diferença de potencial, ou seja, diferentes grandezas elétricas para provocar o fenômeno. E esse fenômeno deve ser fase ou neutro e vice-versa. Note, não deve ligar o fio terra no neutro. Essa é a regra. Não se aventure, faça o certo. O terra é para proteger, não é para alimentar. Não pode ser usado o terra para alimentar ou puxar alguma tensão. Essa não é a finalidade dele. A finalidade de produzir grandeza é o neutro e a fase. Agora botamos o acabamento, que é importante para uma boa instalação. No caso aqui, a norma diz que a cada 6 tem que ter pelo menos 2. Tem que ter duas reservas. Aqui foi deixado 4 reservas num conjunto de 24.
procure instalar de uma forma organizada. Não deixe uma péssima impressão. Os fios devem ser bem ajustados. Não pode ser pouco fio nem muito fio. Ele deve ser colocado perfeitamente. E agora, energizando o equipamento, quando você apertar esse botão e o seu sistema estiver energizado, quando você apertar ali em cima o botão de teste, ele desligará todo o sistema, confirmando que o seu sistema, o seu quadro, etc., está protegido de perda de tensão. E agora a parte externa para fazer o acabamento final. Faça o seu melhor.